Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é sexta, 22 de março e este é o seu Diário Econômico. A história mais interessante dos mercados não foi a resposta à super quarta. Na verdade, as novidades que ajudam a explicar os ativos vieram dos bancos centrais que eu raramente comento aqui com vocês. Teve corte surpresa de juros na Suíça e teve o BC inglês mantendo os juros parados, só que pela primeira vez desde setembro de 2021 não teve nenhum diretor do banco inglês votando por alta de juros. E para dar mais um empurrãozinho nesse mundo de juros menores, teve o BC mexicano finalmente confirmando o início do ciclo de cortes por lá também. O resultado então disso tudo acabou sendo de modo geral bolsas para cima, curvas de juros para baixo, dólar forte e parte das commodities perdendo nesse ambiente de dólar mais forte também, principalmente as de energia. Esse viés de dólar para cima é mais fácil de explicar contra as moedas de países desenvolvidos, com certeza. O diferencial de juros, obviamente, ficou pró-Estados Unidos, dada essa postura do BC suíço e inglês. São moedas que se qualificam como reserva de valor, a exemplo do dólar, né? Mas eu estou falando do franco suíço e também da libra esterlina, e são países que se qualificam como porto seguro, só que agora tendem a pagar menos juros. O mais difícil é entender, para mim, pelo menos, o porquê das moedas emergentes não terem surfado positivamente esse ambiente de menos juros e, por conta disso, pró-risco. A grande maioria também perdeu para o dólar, exemplo do nosso real. Eu tenho duas hipóteses aqui para essa engenharia reversa. Primeiro, teve um quê de elemento surpresa, essa decisão dos bancos centrais, que acaba bagunçando a posição e a cabeça dos grandes fundos globais e, consequentemente, a correlação dos ativos no intradiário acaba ficando bagunçada também. Você está errando numa ponta porque você foi surpreendido, então você mexe nas outras moedas ou nos outros ativos. Outra possibilidade que talvez seja mais interessante é que a Bolsa Americana segue como um grande atrator de capital. O S&P 500 está batendo a 20ª máxima histórica nesse ano e liderada agora pelos setores industriais e bancários no dia de ontem, né? Não dá então nem para ficar falando que é só as mega caps de tecnologia que estão puxando, porque Apple e Alphabet, por exemplo, na verdade tem freado esse ímpeto do mercado comprador de Bolsa Americana e, como eu disse, atrator de moeda. Força para o dólar. Bom, mas isso é o mundo, porque o Brasil foi mais ou menos exceção disso tudo. A leitura do mercado para o Copom foi igual à nossa, que eu comentei ontem, o que acabou pressionando os juros para cima, principalmente a partir ali do final desse ano para frente, o que ajudou a segurar a desvalorização do real versus as outras moedas e também ajudou a explicar a queda do Ibovespa nessa contramão do resto do mundo. Mas aqui tem dois elementos extras importantes, o político e o fiscal, para variar. Hoje, por exemplo, sai o primeiro relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do governo, estou falando das contas públicas. Não é o cenário base, mas hoje poderia ser, por exemplo, uma das datas em que um governo revê a meta fiscal. O governo tem dado sinais de que não é a hora ainda de fazer isso, até porque a arrecadação está boa nesse começo de ano. A Receita Federal trouxe um crescimento real de 12% da arrecadação em fevereiro, o que já dá 9% de alta real nos primeiros 2 meses do ano, frente aos primeiro bimestre do ano passado. Mas, enfim, é sempre um elemento de certeza, já que tem a reunião e eles vão ter que falar sobre receitas e despesas. Outro ponto que eu tenho trazido para vocês é a piora na popularidade do governo. E ontem saiu mais uma do Datafolha mostrando que a aprovação empatou tecnicamente com a rejeição agora. Sendo bem criterioso, na verdade a aprovação caiu 3 pontos e a reprovação subiu 3 pontos, o que ainda é dentro da margem de erro, mas, obviamente, a tendência conta uma história que também já está sendo captada por outros levantamentos e pela própria equipe do presidente Lula, que é um levantamento ruim per se, certo? Como eu discuti outro dia, o diagnóstico não deveria ser a economia ainda. Provavelmente é muito mais por conta das polêmicas e as alianças internacionais. Mas na cabeça do mercado sempre vem a pergunta se a postura fiscal vai piorar para tentar virar esse jogo gastando mais ou cortando impostos em detrimento da meta fiscal. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.